Clara estava impaciente. Sua mãe sempre disse a ela que se continuasse assim, ela seria a primeira jovem de 19 anos a ter cabelos brancos. De vez em quando erguia os olhos até a sacada do quarto andar, esperando que Sofia aparecesse e fizesse um sinal ou qualquer outra coisa que pudesse justificar aquela demora. Parada na calçada, Clara acendeu o segundo cigarro, mas quando já pensava em olhar novamente para cima, ouviu o som da porta de vidro do edifício fechando. Ao olhar, viu a amiga descendo os 3 degraus que separava do portão, puxando uma mala de rodinhas. Desculpe a demora, falou Sofia. O que aconteceu? Indagou Clara, tragando fundo a fumaça. Sofia fez um gesto negativo com a cabeça e em seguida respondeu. Minha mãe cismou de encher o saco justo agora. Começou a fazer um monte de perguntas. Seu padrasto deve ter enchido a cabeça dela de asneiras. Sofia sentiu. A mãe, mesmo tendo 55 anos, vivia com um homem de 29, que havia conhecido no aplicativo de relacionamentos. Fazer o quê, não é mesmo? Ela tá arriada por aquele gigolô. Clara deu uma risadinha e perguntou pra ela. Você viu o jeito que ele olha pra você? Sofia fez uma expressão enojada. Sim, já reparei. Na beira da piscina do clube o infeliz me devora com aqueles olhos e nem disfarça. E a velha lá, bêbada e achando tudo lindo. Meu pai deve estar se revirando no túmulo agora. Clara ia dizer alguma coisa quando o carro parou junto à guia. O vidro do passageiro baixou e o condutor disse: Posso saber o que 2 princesas fazem aí sozinhas? O rapaz saltou do carro e veio até elas sorrindo. Nossa, que estranho, comentou Clara. Você chegando no horário combinado? O rapaz apanhou a mala de Sofia e carregava até o porta-malas dizendo: Ah, qual é, Clarinha? Não vai bancar a tiazona agora, vai? Não liga não, Paulo, intrometeu-se Sofia. A Clara é assim mesmo. Já me deu um monte de bronca só porque eu demorei uns minutinhos. Uns minutinhos? Já fazia meia hora que eu estava te esperando. Deixem de picuinha e entrem logo no carro, falou Paulo. O Miguel já deve estar nos aguardando. Os 3 então embarcaram e partiram. Miguel estava aguardando sentado no carro. A demora dos amigos o deixava muito irritado. No asfalto, ao lado da porta do carro, as diversas guimbas de cigarro mostravam que ele já aguardava algum tempo. Olhou para o relógio. Se demorasse mais um pouco, seus planos de deixar a cidade às 11 da manhã estariam arruinados. Mas ele então viu o carro de Paulo dobrar a esquina. Fez um esforço para mudar a expressão de seu rosto, parecendo descontraído e tranquilo. Paulo manobrou como combinado e acessou a garagem aberta da casa de Miguel, que acenou para mostrar que os tinha visto. Havia 2 outros veículos estacionados lá. O pai de Miguel deve ser cheio da grana, comentou Paulo. Certeza, exclamava Sofia. Miguel disse que ele trabalha com comércio exterior, por isso que passa a maior parte do tempo sozinho. Quando os 3 deixaram a garagem com as bagagens, Miguel acionou o botão no controle pendurado no retrovisor, acima do painel, fechando dessa forma a garagem. Foi mal pela demora, Miguel, desculpou-se Clara. Tá tranquilo, podem entrar. Os 3 então adentraram a caminhonete Cherokee. Lá dentro, o cheiro de carro recém-lavado deixava tudo mais agradável. Durante a viagem, Clara percebia os olhos de Miguel se desviarem da estrada para observá-la. Com seus próprios olhos ocultos atrás das lentes dos óculos escuros, ela fingia não perceber. Porém, tinha de se esforçar para não sorrir. Afinal, desde o início do semestre na faculdade, estava interessada naquele garoto. Ele era muito diferente dos outros rapazes. Geralmente se mantinha calado, mas quando incitado a falar, nunca exagerava e parecia usar muito bem as palavras. Ao contrário dos outros, que durante o intervalo das águas passava o tempo fumando ou conversando besteiras, Miguel preferia ficar na sala de aula, lendo ou adiantando alguma matéria. Por isso, ao ser convidada por ele para passar um final de semana na chácara do pai, ela perguntou se Sofia e Paulo, que ficavam, poderia ir também. Para sua surpresa, Miguel concordou. Ficou bastante entusiasmado com a ideia. Clara imaginou que aquela reação se devesse ao fato dele estar sempre sozinho.
Virando a cabeça de lado, Clara viu quando Miguel manobrou o carro para a pista da esquerda e alguns minutos depois adentrou numa via secundária que entrava numa área montanhosa e rodeada de mata. Mas então, Miguel, onde seu pai está nesse momento? Ao ouvir a pergunta de Paulo sentado no banco do passageiro, Miguel pensou um pouco e respondeu. Tá na Europa, intermediando um negócio com uma empresa italiana. Enquanto olhava pela janela encantada com a paisagem serrana, Clara viu uma menina parada à beira da rodovia. Era uma figura solitária, que se desenhava como uma intrusa naquela área onde não se viam casas nem veículos. Para espanto da estudante, os olhos da menina escuros e fundos pareciam olhar diretamente para ela. O vestido sujo que ela usava lhe chegava pouco acima dos pés descalços e os cabelos castanhos escorriam pelos ombros. A expressão de angústia no rosto da menina encheu Clara de apreensão. Por fim, o carro deixou a menina para trás. Clara se virou no banco ainda para olhar, mas não viu mais a garota. Vocês viram aquela menina? Ela perguntou. Paulo olhou para ela e depois para Miguel respondendo. Não, eu não vi nada. Você viu, Miguel? Existem acampamentos ciganos por aqui. Vários deles. Talvez seja só alguma criança que se afastou de lá. Miguel disse isso e olhou diretamente para Clara pelo retrovisor. Sofia havia cochilado assim que entrou no carro. Agora dormia profundamente com a cabeça encostada no vidro, ressonando tranquilamente. O carro deles parou diante de uma grande porteira envernizada, guarnecida por 2 pilares altos e uma cobertura de telhas vermelhas. Não havia nenhuma placa com o nome da propriedade. Chegamos, falou Miguel desembarcando para abrir a porteira. Clara deu uma sacudida de leve em Sofia falando. Já chega, folgada. Sofia tirou os óculos escuros e esfregou os olhos, bocejando em seguida. As duas viram Miguel voltando para o veículo. Mas antes de embarcar, ele abaixou-se e apanhou um punhado de terra, depois esfregou nas mãos. As duas jovens olharam para aquilo, mas deram de ombros. Talvez ele gostasse mesmo daquele lugar. A casa era enorme, com 2 andares, rodeadas pela varanda que dava a volta no perímetro todo. Na parte dos fundos, o espaço coberto era bem maior, com churrasqueira, mesa de bilhar e uma pequena coleção de bebidas de vários tipos. Paulo e Miguel se ocuparam abrindo as janelas para arejar o ambiente, enquanto as meninas seguiram até o andar de cima para os quartos que Miguel havia dito para ocuparem. Clara colocou a mochila sobre a mesa, caminhou até o armário de madeira embutido à parede e o abriu. Estava vazio, exceto por alguns cabides que poderiam ser usados. Ao lado da cama havia um criado mudo com um abajur. No teto, um ventilador com pás de madeira. Clara foi até a janela e abriu, olhando para o lado de fora. A paisagem montanhosa era realmente muito bonita. Lá embaixo, no gramado, podia-se ver a pequena casa de madeira que servia de despensa, com uma pequena edícula lateral. No entanto, a visão de Clara foi subitamente atraída para algo que se movia à esquerda dela. Rapidamente ela olhou para lá, acreditando que talvez fosse alguém correndo, mas já não havia mais ninguém à vista. A imagem da menina na estrada voltou imediatamente à mente dela, fazendo com que a pele se arrepiasse. Miguel havia dito que haviam ciganos naquela região, mas ela não viu acampamentos. Eles sempre costumavam manter barracas e veículos próximos a rodovias. É um lugar incrível, não é? A empolgação na voz de Sofia assustou Clara, que se virou para encarar a amiga parada na porta. É sim, é realmente muito bonito. Sofia percebeu que algo incomodava a amiga, então perguntou. Tá tudo bem, Clara? A jovem assentiu e forçou um sorriso. Juntas deixaram o quarto e foram procurar pelos rapazes. Eles haviam decidido fazer um lanche rápido por ali mesmo, no salão de jogos. As garotas prepararam sanduíches e Miguel trouxe latas de cerveja e caixas de suco. Segundo ele, havia estado no local há 2 dias para abastecer as geladeiras e ajeitar o lugar. Paulo, ouvindo aquilo, perguntou: Vocês não mantêm um caseiro aqui para cuidar de tudo, Miguel?
O rapaz negou com a cabeça, respondendo: Não, não. Na nossa ausência ninguém entra aqui. Ao ouvir aquilo, Clara e Sofia se olharam, achando estranha aquela afirmação. Enquanto comiam, Miguel lançava olhares para Clara, que correspondia da mesma maneira, já nem tentando mais disfarçar. Conversaram e riram, sendo Miguel que menos interagia, falando somente quando seu nome era citado. Depois da refeição, jogaram algumas partidas de bilhar com Paulo e Miguel, disputando ferozmente um com o outro. Miguel era meticuloso nas jogadas, caminhava ao redor da mesa, analisava as possibilidades. Paulo já era mais impulsivo, preferindo agir com mais agressividade, tentando jogadas menos elaboradas. Sentadas assistindo a partida, as meninas cochichavam entre si. E aí, não vai chegar nele? Clara parecia assustada com a pergunta. Como assim? Quer que eu pareça uma oferecida? Vamos com calma. Tá bem, só espero que não perca a oportunidade pensando muito. De repente, ouviram o som de bolas descendo pelas caçapas. Na mesa, Miguel se mantinha debruçado sobre o taco, enquanto Paulo parecia chocado. Como foi que você fez isso? Perguntou. Encaçapou 3 de uma vez? Miguel sorriu e lhe disse: Acho que eu ganhei, amigo. Ao ouvir isso, Sofia exclamou: Fim de jogo, agora vamos para a piscina. Deitada na espreguiçadeira sob o guarda-sol, Clara esfregava bloqueador solar pelos braços e busto. O biquíni novo lhe caía muito bem, se ajustando às curvas do corpo dela. A tatuagem na coxa direita dava um contraste atraente na sua pele morena. Deitada de bruços na esteira, Sofia havia soltado os fechos do sutiã. Paulo, ligeiramente bêbado, passava loção em suas costas. Miguel gesticulava, parecendo ser uma conversa importante. Desligou então o aparelho e caminhou até os amigos, deixando o celular sobre a mesa mais próxima, junto às latas de cerveja vazia e o cinzeiro parcialmente cheio. Clara o observou enquanto ele caminhava e viu que ele tinha ombros largos e braços fortes definidos. Além de que em um dos cômodos da casa havia uma pequena academia com alguns aparelhos. Que tal um mergulho? Disse ele ao se aproximar de Clara. Adorei a ideia, respondeu ela segurando a mão que ele estendia para ajudá-la a se levantar. Os dois saltaram na água de mãos dadas. Paulo, ao vê-los mergulhar, perguntou: Vamos, princesa, vamos mergulhar também? Sofia então lhe respondeu: Talvez depois. Por enquanto continue com essa massagem que tá muito boa. Ah, folgada, resmungou ele. Por volta das 8 da noite estavam de volta à casa, onde organizaram um rápido jantar. Paulo cuidava de pedaços de filé na churrasqueira. Miguel e Clara arrumaram a mesa, ajeitando os pratos, copos e talheres. Depois que comeram, as meninas levaram as louças até a cozinha, enquanto os rapazes terminavam de guardar tudo nos armários. Depois de tudo ajeitado, se sentaram na sala para conversar e ouvir um pouco de música. Como anteriormente, Miguel se limitava apenas a sorrir, enquanto os outros falavam, riam, relembravam fatos engraçados. Por volta de 1 da manhã, já cansados demais, decidiram ir todos para o quarto. Miguel acompanhou Clara até a porta do dela. Antes de se despedirem, falou: Se precisar de algo, qualquer coisa que seja, estarei no quarto do fim do corredor, tudo bem? Depois de fechar a porta, Clara vestiu a camisola de seda e se deitou. A janela estava aberta, guarnecida por uma tela anti-insetos. Lá fora, ela podia ver a lua pairando sobre as montanhas, desenhando suas sombras enormes contra o relevo. O silêncio era aconchegante. Tudo parecia de uma tranquilidade incrível. Fechou os olhos e relaxou. O lugar era escuro, rodeado por árvores de troncos úmidos e recobertos de musgo. O solo pedregoso e acidentado machucava os pés. As folhas das árvores se encontravam acima, toldando por completo a luz amarelada do luar e deixando tudo ainda mais sombrio. No centro do cenário havia um pequeno lago com pouco mais de 5 metros de diâmetro. A água escura e pantanosa começou a borbulhar de repente.
Aos poucos, uma mão esbranquiçada e rugosa emergiu. Os dedos em garras abriam e fechavam, distendendo os tendões por baixo da pele branco esverdeada daquele braço. Logo um rosto brotou das águas, revelando-se aos poucos. Os cabelos pretos escorridos emolduravam a face pálida e manchada de hematomas arroxeados. Os olhos leitosos e sem pupilas eram semelhantes a duas pérolas afundadas em covas escuras e fundas. O corpo se revelou por inteiro, como se erguido das profundezas do lago por uma força maligna. Era uma garota, ou pelo menos havia sido uma um dia. A criatura então abriu a boca contornada por lábios pretos, deixando escapar um bocado de água e um cheiro pavoroso de morte e putrefação. Uma voz gorgolejante então bradou: "Saia! Saia dessa casa!" Clara acordou apavorada. Seu corpo todo tremia e ela tinha a boca seca. No peito o coração ribombava, dolorido, aterrorizado. "Meu Deus, que sonho horrível!" gemia ela. Ao se deitar novamente, sentiu a fronha úmida de suor, assim como seus cabelos. Ela então se lembrou do rosto em seu sonho. Teve a certeza que era a mesma garota que ela tinha visto lá na estrada, quando vinham para a chácara. Totalmente desperta, permaneceu acordada olhando pela janela até o raiar do dia. Ao se levantar no sábado, Clara ouviu a casa totalmente silenciosa. Provavelmente estavam dormindo. Caminhou com cuidado até o banheiro, 2 portas à frente, mas quando levou a mão à fechadura, ouviu o som do chuveiro sendo ligado. Logo em seguida, as vozes de Sofia e Paulo. Com cuidado, ela retornou ao quarto, onde decidiu aguardar até ouvir vozes pelos corredores. No banheiro, Sofia e Paulo estavam abraçados, envoltos pelo vapor da água quente do chuveiro. "Você não acha que a gente deveria tornar sério esse nosso lance, princesa?" Sofia tirou a espuma do rosto e envolveu o pescoço de Paulo com os braços. "Você sabe que não ia dar certo, Paulo. Você é um bagunceiro profissional. Já eu tenho um temperamento terrível. A gente ia acabar se matando." Paulo sabia que aquilo era verdade. Todos os seus relacionamentos sérios haviam acabado de maneira desastrosa por conta das bebedeiras e farras. "Vamos, temos de sair daqui antes que Miguel ou Clara acorde." Paulo estendeu o braço para alcançar o registro, mas no momento em que girou para fechar, um jato de água fervente verteu do chuveiro, o atingindo diretamente nas costas. A dor o fez saltar, empurrando Sofia contra a parede de azulejos. Apavorada, a garota escutou o chiado que vinha lá do chuveiro, enquanto filetes de fumaça subiam do aparelho. Ajoelhado, Paulo tentava se manter afastado da água. Sofia viu em suas costas a pele queimada e repleta de bolhas. Agarrando a toalha, ela improvisou uma luva ao redor da mão e desligou o chuveiro, se abaixando ao lado de Paulo, que se contorcia em sofrimento. "Caramba, o que é que foi isso?" ele perguntava. "Não sei. Vamos, temos que sair daqui. Talvez você precise até de um hospital." "Sem chance", redarguiu Paulo, já se levantando. "Não mesmo?" "Você é quem sabe, mas agora vamos sair." Após se vestirem, o casal deixou o banheiro com Sofia auxiliando Paulo. As bolhas nas costas dele vertiam filetes de um líquido amarelado. "Está doendo muito", falava ele. "Acho bom então você repensar a questão do hospital, Paulo." Nesse momento, Clara saiu do quarto simulando ter acordado naquele instante, mas ao ver a palidez de Paulo e a expressão de Sofia, soube imediatamente que algo tinha acontecido. "O que foi? O que aconteceu?" Clara se aproximou dos amigos, preocupada. Ao mesmo tempo, Miguel deixou o seu quarto, vindo de encontro a eles. Paulo se virou mostrando a queimadura das costas.
Uma mancha roxa e enrugada de pele pontuada com bolhas de água. Como foi que isso aconteceu? Perguntou Miguel. Foi o chuveiro, respondeu Sofia. Um jato de água muito quente jorrou do nada. Miguel assentiu e lhes falou. Deve ser a resistência. Eu já vi isso acontecer aqui. Se quiser podemos ir ao hospital. Paulo, no entanto, negou, agitando o braço. Odeio hospitais. Já me queimei antes. Só façam um curativo, tudo bem? Vai ficar tudo certo. Miguel fez um sinal para que seguissem e desceu as escadas. Clara permaneceu ali no corredor. Uma sensação estranha se apossava da garota, como se estivesse sendo observada. Só então notou que ao fim do corredor, logo acima da porta do quarto ocupado por Miguel, havia um alçapão. Aquela realmente era uma casa antiga. Sem dar muita atenção ao assunto, desceu para procurar pelos amigos. Apesar de não demonstrar, Paulo sentia muita dor. O local da queimadura latejava, chegando até seu ombro esquerdo e causando uma dormência incômoda no braço. Enquanto tomava o café da manhã, se manteve calado, disfarçando o mal-estar com um sorriso ou outro. Porém, Sofia o conhecia bem. Percebeu que o namorado não estava à vontade quanto pretendia demonstrar. Após ajeitarem tudo, Miguel sugeriu que fossem passear pela chácara, pois havia alguns lugares que ele queria que os amigos conhecessem. Porém, Paulo, que agora estava visivelmente abatido, falou. Aí, pessoal, se vocês não se importam, eu vou ficar por aqui mesmo e tirar um cochilo, pode ser? Não dormi muito bem essa noite. Sofia, que havia passado a noite inteira com ele e sabia que aquilo não era verdade, se adiantou. Eu fico aqui, te faço companhia. Não, princesa, não precisa, retrucou ele. Vá curtir. Não quero estragar o seu fim de semana. Vou ficar bem. Ela hesitou por um instante. Olhou para Clara e depois para Miguel. Este então perguntou. Tem certeza, cara? Se quiser, ficamos por aqui e assistimos um filme. Não, nem sonhando, insistiu Paulo. Eu não me perdoaria por acabar com o sossego de vocês. Vão logo. Os três então seguiram rumo à porta. Antes de sair, Sofia falou ao namorado. Se precisar de qualquer coisa, me ligue, Paulo. O Miguel disse que é sinal por toda a chácara. O rapaz assentiu e fez um aceno para ela. Quando viu pela janela que eles atravessavam o gramado, já a alguns metros da casa, se contorceu caindo ajoelhado no chão. A dor dele era lancinante. Sentia como se uma chama intensa ardesse pelas costas, cozinhando sua carne. Era capaz de sentir o cheiro que emanava daquele ferimento. Por isso, durante o café, resolveu se sentar afastado de todos. Com um esforço tremendo, tirou a camisa e pôde sentir o tecido do curativo descolar-se da ferida, levando consigo retalhos de sua pele. Agarrando a mesa, conseguiu se levantar e decidiu subir as escadas. Lembrou-se que no banheiro havia um espelho de corpo inteiro atrás da porta. Queria dar uma olhada naquela queimadura, pois considerava a possibilidade de ir mesmo para o hospital. A cada degrau vencido, ele sentia como se um punhal penetrasse. Estava zonzo, sentindo um gosto amargo na boca. Por fim, conseguiu chegar até o patamar. Apoiou-se ali cansado na parede e caminhou até o banheiro. Ao entrar, fechou a porta e se virou, posicionando-se diante do espelho e torcendo o pescoço para ver o ferimento. Mas ao enxergar aquilo em suas costas, não conseguiu resistir ao horror. Se atirou pelo chão, vomitando no vaso sanitário. A queimadura nas costas dele tinha a aparência de um talho de carne crua e viscosa, completamente úmida de sangue. Um fluido amarelado vertia de alguns pontos e, rastejando sobre tudo, havia um punhado de larvas amareladas. Meu Deus do céu! Como isso é possível? Paulo balbuciava as palavras, ainda cuspindo os restos de bilis que subiam da garganta. Decidiu que precisava de um banho. Olhou para o chuveiro e aquele era o mesmo que havia causado o acidente algumas horas atrás. Como é que era possível um ferimento tão recente quanto o dele estar cheio de vermes? Pensando nisso, Paulo se levantou e virou-se de frente para o espelho. Gritou ao ver que estava ali refletido no cristal
não era o reflexo dele. Era um homem de meia idade, de cabelos crespos e um pouco mais alto. O lado esquerdo do rosto era todo destroçado. O sangue havia escorrido e secado pelo pescoço e abdômen, chegando até a cintura dele. A aparição encarava Paulo. O olho direito, de um verde escuro, brilhava. Então o homem no espelho estendeu o braço magro, rompendo os limites do cristal e agarrando Paulo pelo pescoço. Ele tinha uma força descomunal. Paulo sentiu os dedos frios e brutais daquela aparição, apertando a laringe dele, o sufocando. Sua mente era um turbilhão de horror e incredulidade. Já sem forças, batia com a mão no braço do homem, que então o puxou com violência, arrastando consigo para dentro do espelho, onde uma dimensão escura e fria o aguardava. Enquanto Paulo era tragado pela escuridão infinita, a superfície do espelho foi aos poucos se recompondo, como a superfície de um lago sem oscilações. Do lado de fora da casa, Sofia, Clara e Miguel pararam para que ele pudesse mostrar uma árvore grande, cujo tronco precisaria de uns 5 homens para abraçá-lo por completo. Ele falou que aquela árvore estava ali há anos, antes da existência deles, e provavelmente estaria por muitos outros após a partida. O garoto olhava para a imensa árvore com admiração. As jovens perceberam que aquele lugar parecia significar muito para Miguel. Seguiram em frente, respirando o ar puro da trilha, ladeada por pequenas flores silvestres. O canto dos pássaros acima era reconfortante. Clara respirava fundo, deixando os pulmões saborearem o ar puro. Quando seus olhos seguiram uma borboleta azulada que cruzou à frente dela, ela pôde ver no meio da mata a figura da mesma garota que vira na estrada. Era a mesma que tinha surgido em seu pesadelo também. Clara estacou no meio do caminho, olhava para aqueles olhos tristonhos e suplicantes, que pareciam implorar para serem entendidos. Até que ouviu Sofia chamando seu nome em voz alta. Clara! Ei! Clara! O que deu em você? A jovem piscou os olhos, voltando-se para a amiga, que a encarava perplexa. Mas quando olhou novamente para a mata, a garota estranha havia desaparecido. Ela ainda ficou um tempo ali parada, vasculhando o lugar com os olhos. Aquilo começou então a incomodá-la profundamente. Não era uma pessoa crédula. Mesmo sendo de família religiosa, nunca havia dado atenção a questões espirituais. Achava aquele assunto enfadonho. Clara, repetiu Sofia, erguendo a voz. O que é com você? Ei, Clara, tá tudo bem? Perguntou Miguel. Me desculpe, senti uma vertigem. Sofia então abraçou pelos ombros e seguiram caminhando, adentrando a mata pela trilha, até que por fim chegaram numa bifurcação. E esse trajeto? Para onde é que ele segue, Miguel? Perguntou Sofia. O rapaz mudou a expressão. Seu olhar antes calmo e admirado tornara-se frio. Vai até o charco mais à frente. É um pântano perigoso. Ele então virou as costas para o caminho e retomou a caminhada pela mesma trilha de antes. Ouviram então o som de água e chegaram até uma cachoeira de uns 6 metros. Mas que lugar lindo é esse? Comentou Clara. É lindo mesmo, concordou Miguel. É o meu lugar preferido, desde que eu era um menino. Ficaram ali por um tempo, observando a paisagem e ouvindo o som da água colidindo contra as pedras mergulhadas no riacho. A água era tão cristalina que podia-se ver os pequenos peixes que o habitavam. Acho melhor nós voltarmos, pediu Sofia. Não gostei da aparência de Paulo. Não acho certo deixá-lo sozinho muito tempo. Miguel e Clara concordaram e os 3 começaram o trajeto de volta pela mesma trilha. Ei, Paulo! Paulo! Chamava Sofia assim que chegaram ao corredor no andar de cima. Ele havia dito que iria dormir, mas certamente aquelas horas já devia ter acordado. Sofia bateu 2 vezes na porta do quarto, mas não obteve resposta. Girou a maçaneta e a porta se abriu sem dificuldade. A cama estava arrumada,
A mochila de Paulo continuava sobre a poltrona perto da janela. Quando Sofia retornou ao corredor, Clara vinha da outra ponta dizendo: "Ele não está em nenhum dos quartos." "E Miguel, onde é que ele está?" perguntou Sofia. "Desceu, falou que ia procurar lá embaixo." Nesse momento, Miguel veio subindo as escadas. "Não o encontrei, mas a moto que mantemos na garagem não está lá. Talvez tenha ido ao hospital." Clara e Sofia se olharam. "Como assim, Miguel?" Sofia já estava nervosa. "O claviculário com as chaves fica ao lado da porta que conduz à garagem. Ele deve ter identificado o emblema na chave." Os três desceram e seguiram até o local. No trajeto, Miguel mostrou onde era o claviculário. "Ele não iria para médico nenhum sem me avisar, Clara. Você conhece o Paulo." "Acalme-se, Sofia. Você ouviu o que ele disse sobre não estragar o nosso fim de semana." Miguel se aproximou das duas e falou: "Façamos assim. Eu vou à cidade para averiguar o hospital mais próximo. Vocês duas fiquem aqui." Miguel então saiu pela porta e em pouco tempo as meninas ouviram o som do motor se afastando. Não. Isso não faz sentido, Clara. Paulo não ia pegar uma moto assim do nada e sair." Observando o terror no rosto da amiga, Clara ainda tentou ajudar. Porém, ela também havia percebido algo errado naquele lugar. Algo que ela ainda não podia explicar. Sofia sentou-se no sofá. Clara caminhou até a geladeira e pegou 2 latas de cerveja. Ao ver como as mãos da amiga tremiam, ela mesma rompeu os lacres. "Estou com pressentimento ruim." Clara estendeu o braço tocando a mão da amiga. "Fique calma, Sofia. Se ele estiver no hospital, Miguel vai achá-lo." Do lado de fora, o vento soprava espalhando folhas secas. "Eu sei que alguma coisa aconteceu, Clara. O Paulo pode ser louco para muita coisa, mas ele não pegaria uma moto e simplesmente sumiria. Ele teria me ligado ou me atendido nas vezes em que ligamos." Clara se lembrou de ter ouvido a amiga dizer ao rapaz sobre avisar caso precisasse de ajuda. Mas sem Miguel por ali, a única coisa que podiam mesmo fazer era esperar. Sofia bebeu mais um gole da cerveja e colocou a lata na mesinha entre os sofás. Ao se levantar, falou para a amiga: "Acho que vou me deitar um pouco. Você me avisa se eles chegarem?" "É claro, pode ir. Vai descansar." Ao ver Sofia subindo, Clara tentou mais uma vez ligar para Paulo, mas não obteve resposta. As mensagens também continuavam sem visualização. Após beber a cerveja, Clara recolheu as latas e as jogou no lixo. A preocupação de Sofia começava também a tomar conta de Clara. Ela ligou a TV para se distrair. Enquanto zapeava os canais, tentou uma ligação para Miguel, mas esse também não atendeu. Sofia se deitou. Abraçada ao travesseiro, começou a chorar. Conhecia Paulo desde os seus 17 anos, quando frequentaram juntos o mesmo curso pré-vestibular. Não eram namorados, mas costumavam ficar, pois ambos eram pessoas avessas a relacionamentos fixos, uma vez que não abriam mão de suas liberdades. Na linguagem atual, eles costumavam dizer que se curtiam muito. Talvez a única relação que conseguisse encarar fosse entre ambos. Em mais de uma ocasião, Paulo havia tocado naquele assunto. Ela, porém, recusara. Resolveu que assim que ele voltasse, daria-lhe uma chance. Ao pensar nisso, ouviu o barulho de algo batendo contra a sua janela. Sem entender, ergueu o corpo na cama apoiada no braço e ficou esperando. De repente, ouviu outro barulho. Percebeu que eram pequenas pedras atingindo o vidro. Uma terceira veio logo em seguida. Nervosa, Sofia se levantou e olhou para fora. Lá estava Paulo, parado no gramado abaixo. "Paulo,
O que aconteceu? Ele não respondeu. Colocou o indicador sobre os lábios, pedindo a ela que fizesse silêncio. Depois, com a mesma mão, fez um sinal para que ela fosse até ele. O que houve? Onde você estava? Perguntou ela, baixando a voz. Outra vez ele não respondeu. Apenas gesticulou para que ela descesse. Devagar, Sofia calçou os tênis e desceu do quarto. Quando passou pela sala, viu que Clara cochilava também com a TV ligada. Pensou em avisar a amiga sobre o retorno de Paulo, mas decidiu que era melhor saber primeiro o que ele queria. Com cuidado, fechou a porta e desceu os degraus da varanda, contornando a casa. Paulo estava lá, esperando por ela. A olhava sorrindo. Porém, por um momento ela notou algo estranho na expressão dele. Seu doido, quase nos matou de preocupação. O Miguel foi até para a cidade te procurar. Onde é que você se meteu? Quando ela o abraçou, sentiu que a pele de seu pescoço estava gelada, mas acreditou que fosse devido ao vento úmido que soprava ali. Pelo jeito ia chover. Eu precisava te mostrar uma coisa, ele disse no ouvido dela. Então, segurando Sofia pela mão, Paulo foi caminhando na direção da mata. Em alguns momentos, ela sentia um leve desconforto quando ele pressionava seus dedos com um pouco mais de força. Contornar o pequeno alojamento adentrando a mata por uma trilha parcialmente oculta. Você tá me deixando nervosa, Paulo. Onde é que estamos indo? Ele não respondeu, nem sequer olhou para trás. Continuaram caminhando até chegar a uma pequena clareira circular rodeada de pedras. Ele então parou, ainda de costas para ela. Por que é que me trouxe aqui? O que tem para me mostrar? A voz de Sofia já começava a mostrar um tom de irritação. Bem devagar, Paulo foi se virando e conforme seu rosto ia se expondo, os olhos de Sofia se arregalavam de horror. O rosto dele estava pálido. Os lábios escuros distendiam-se em um arremedo de sorriso, enquanto um líquido preto e viscoso escorria dos cantos da boca, descendo diretamente pelo queixo. No lugar dos olhos haviam apenas as órbitas vazias, rodeadas de sangue seco. Sofia soltou um grito em desespero. Sentia que aqueles buracos escuros na face do namorado a encaravam, mesmo sem entender como. Ela se virou pronta para correr, mas então ouviu o som farfalhante de folhas sendo sacudidas e um galho a atingiu no meio do rosto. Com o nariz sangrando, ela caiu ao chão e viu quando um feixe de folhas se envolveu em seu braço, enrolando-se como uma serpente. A garota lutou para se libertar, mas os ramos pareciam feitos de aço. Um outro agarrou a perna dela e logo em seguida um terceiro se envolveu no pescoço. Aqueles tentáculos vegetais a mantinham presa ao chão. Logo sua outra perna estava presa. A criatura que usava o rosto de Paulo se aproximou e abaixou-se ao lado dela, agarrando sua única mão livre. Paulo, me ajuda, Paulo, por favor! Sofia implorava olhando para aquele rosto morto. Um brilho avermelhado ardia no fundo daquelas órbitas escuras. Ao ver aquilo, ela soube imediatamente que iria morrer. Não, por favor! Ela implorava. Então suas amarras de folhas começaram a puxar. O sangue começou a verter dos tornozelos, pulso e pescoço. Os ramos espinhosos penetraram a pele dela, cortantes feito garras. Antes que seu coração parasse devido ao choque, Sofia sentiu seus membros serem arrancados do corpo. Pôde ouvir o som grotesco da carne se arrebentando. Ela já estava morta quando a cabeça foi arrancada, sendo arrastada para o mato, assim como as pernas e o braço. Clara acordou assustada. Teve a impressão de ouvir alguém chamando pelo nome. A TV estava ligada ainda, transmitindo um seriado que ela não conhecia. Olhou ao redor e a casa estava completamente silenciosa, porém aquela sensação incômoda ainda insistia em perturbá-la. Apunhou o celular no braço do sofá e conferiu que horas eram. Já se passava das 8 da noite. De repente ouviu um barulho que vinha de cima. Parecia uma porta se fechando. Levantou-se rápido, acreditando que Sofia havia se levantado.
Sofia, é você? Ela chamou, porém não houve nenhuma resposta. Miguel, Paulo? Mais uma vez apenas o silêncio. Começou a subir as escadas devagar, atenta a qualquer som que pudesse ouvir. Quando chegou ao patamar da escada, viu que o alçapão acima da porta do quarto de Miguel estava aberto e a escada de madeira que conduzia até lá havia sido abaixada. Olhando para a abertura, Clara chamou. Miguel, você tá aí? Ela aguardou a resposta que não vinha. Agarrando os corrimões de madeira, Clara começou a subir degrau por degrau. Quando sua cabeça passou pela abertura, sentiu o cheiro de mofo e ar empoeirado que comichou suas narinas. Subiu os degraus que restavam e adentrou o sótão. Haviam caixas encostadas às paredes e pilhas de jornal, assim como diversos feixes de lenha para a lareira da sala, que parecia ser muito pouco usada. A altura do lugar era suficiente para que ela não precisasse ficar abaixada. Quando caminhou alguns passos, percebeu que uma lâmpada comum pendia de um fio enrolado à viga central. Ao lado do bocal da lâmpada havia um pequeno botão. Ao acioná-lo, a luz varreu toda a escuridão ao redor, apesar de que em alguns lugares mais afastados as sombras permaneceram. As paredes estavam cobertas de fotografias emolduradas em vários tamanhos. Algumas eram daquela casa, outras de pessoas que ela nunca tinha visto. Todas pareciam ser de épocas diferentes, já estando algumas bastante amareladas. Ao se aproximar da parede, Clara viu que uma das fotos da casa estava datada na lateral inferior como sendo o ano de 1828. No retrato de um casal, um homem usava um terno completo e chapéu, e a mulher um vestido longo e acinturado, parecido com aqueles usados por atrizes em filmes de época. Foi quando, mesmo atenta às fotos, Clara pôde perceber um clarão atrás de si. Ao se virar, viu-se diante da mesma garota que estava assombrando desde o dia que havia chegado. Não tenha medo, apenas me escute, por favor, pediu a garota como se implorasse. Os lábios dela não se moveram, mas Clara ouviu perfeitamente o que ela dizia, como se falasse dentro de sua mente. Clara começou a tremer, parada diante da figura espectral e semi-transparente da garota. Uma atmosfera gelada parecia envolvê-la. — Quem é você? O que quer comigo? Perguntou Clara, reunindo toda a coragem que tinha. — Você precisa detê-lo, Clara, disse a garota. Tente encerrar esse ciclo. Trêmula e ainda sem entender por completo o que acontecia, Clara indagou. Deter? A quem? Do que você está falando? A garota não alterava sua expressão facial, por mais que o tom de sua voz por vezes parecesse se alterar. Estou falando de Miguel, ou seja lá qual for o nome que ele esteja usando agora. Ele precisa ser detido. A garota então estendeu o braço para um ponto atrás de Clara e uma luz fraca brilhou, revelando junto à parede uma espécie de altar. Haviam naquele local 2 castiçais altos que pareciam ser de prata. Eles tinham velas grossas de sebo parcialmente queimadas. No degrau do meio havia um crânio humano com ossos que já estavam amarelados. Na parte mais alta, entre os chifres do que parecia ser o crânio de um bode, estava uma fotografia de um homem alto que vestia um terno preto. A cartola em sua cabeça dava-lhe um ar de nobreza. Abraçada à cintura, estava um menino vestindo uma camisa branca e suspensórios. Apesar da foto parecer ser muito antiga, Clara reconheceu no menino o rosto de Miguel. — Não, não! Ela gaguejava. Isso não é possível. É ele, Clara, afirmou a voz da garota em seus pensamentos.
Ele e o pai já fazem isso há décadas. O sangue de todas essas vítimas nesses retratos alimenta essa terra amaldiçoada. É isso que conserva essa chácara e lhes dá a vida eterna. Eu fui a primeira, há mais de 1 século e meio atrás, mas infelizmente, assim como os outros, eu ainda estou presa aqui. Enquanto não for detido, nós ficaremos assim, servindo a eles como escravos, matando pessoas que também ficarão presas aqui. Seus amigos já estão mortos, Clara, e você é nossa única esperança. Completamente aterrorizada e com os olhos ainda voltados para o altar, Clara viu o que parecia ser um pequeno frasco, fechado com uma rolha contendo um líquido escuro. Veja, é o meu sangue, o sangue do primeiro sacrifício. Pegue-o, atire-o no pântano, nos liberte, destrua essa maldição. Compelida pela urgência na voz daquela garota, Clara apanhou a pequena garrafa e, ao fazer isso, o espírito da garota desapareceu. Porém, o eco da garota ficou na mente de Clara implorando: liberte-nos, liberte-nos. Sem a presença do espírito, a única luz provinha da lâmpada. Clara se viu apavorada ao se ver no escuro. Rapidamente percorreu a distância que a separava da saída, mas no momento em que descia os degraus da escada, ouviu desesperada a voz de Miguel. Clara, o que está fazendo aí em cima? Rapidamente ela jogou o frasco para dentro da gola. Ouvi um barulho. Achei que fosse você. A Sofia sumiu, respondeu ela trêmula. O rapaz parado no corredor a encarava com um ar desconfiado, como se soubesse de algo. Clara baixou os olhos, evitando olhar diretamente para ele. Você encontrou Paulo? Perguntou sem nenhuma firmeza na voz. Não, ele não estava no hospital, nem mesmo passou por lá. A atendente falou que não havia nenhum registro com o nome dele, respondeu Miguel ainda desconfiado. Clara decidiu que era hora de sair dali, mas ao passar por Miguel, este a agarrou pelo braço. Onde é que você vai com tanta pressa? Ao sentir o toque da mão dele, Clara gritou. Viu que o pequeno frasco balançou dentro de sua blusa, presa apenas pela fivela do cinto. Preciso ir para casa, Miguel. Precisamos avisar sobre Paulo e também Sofia. Ao ouvir isso, o rapaz sorriu. O sorriso dele foi aos poucos se transformando numa gargalhada histérica. Você acha que me engana, Clara? O quê? Do que você está falando? Perguntou a moça. Ele então apertou o braço dela com mais força. Clara ainda tentava se libertar, mas o rapaz era mesmo muito forte. Não sei o que você está pensando sobre o que viu no porão, Clara, mas seja o que for, eu não vou permitir que deixe essa casa. Clara sentiu o pânico invadi-la. A única opção agora era continuar com a farsa. Do que é que você está falando, Miguel? Eu só quero sair daqui. A Sofia e o Paulo estão perdidos nessa mata aí fora. Não entendo por que está me segurando. Você acha que me engana, não é, garota? Ao ver que ele não se deixaria enganar, Clara começou a lutar com ele, estapeando e empurrando, porém não surtia efeito algum. Sem saber o que iria fazer, Clara atacou o rosto de Miguel com as próprias unhas, arranhando com força, deixando 3 linhas verticais no rosto do garoto. Ele a soltou levando as mãos à face ferida. Quando olhou para ela, não havia nenhuma marca de sangue. Os cortes estavam lá, mas eram como riscos sobre uma superfície de cera. Clara desceu as escadas correndo enquanto ainda tinha forças. Por pouco não rolou os degraus. Você vai pagar por isso, sua vadia! Gritava Miguel lá de cima. Clara ouvia os passos dele saltando os degraus em seu encalço. Respirando com dificuldade, cruzou a porta e saltou os degraus da varanda, ferindo o tornozelo na queda. Porém, ela tentava ignorar a dor. Você não vai escapar, Clara! Gritava ele ao sair na varanda. Clara correu pela trilha pelo qual tinham ido até a cachoeira mais cedo. Seu instinto dizia para que ela fizesse aquilo, mas ela própria não queria. Enquanto corria, ouvia gritos e lamentos que vinham da mata escura.
Viu surgir à frente dela a figura translúcida de uma mulher que usava um conjunto florido com uma enorme mancha de sangue no peito. A velha a encarava com ódio nos olhos, mas quando estava prestes a parar, a voz da garota se fez ouvir em sua mente. Não, Clara, por favor, não pare, liberte-nos. Clara então prosseguiu. Passou através da mulher. Ao fazer isso, sentiu como se atravessasse uma névoa de gelo. Seu coração parecia saltar do peito. Sabia que Miguel estava atrás dela. Podia ouvir os passos dele cada vez mais próximos. Foi quando ela chegou até a bifurcação daquela trilha. Por um momento, ela não soube mais para onde ir, mas sabia que não poderia parar ali. Seguiu então para a esquerda. Lembrou-se que durante o passeio, Miguel tinha dito que aquela trilha conduzia até um pântano perigoso. Os galhos mais baixos a chicoteavam no rosto, como se tentassem impedi-la. No chão, pedras emergiam da terra, fazendo-a tropeçar. Mas por fim, ela se viu às margens de um charco rodeado por um pequeno barranco. A água esverdeada e recoberta de detritos vegetais cheiravam algo muito podre. As árvores que a rodeavam eram completamente secas e os galhos retorcidos apontando para baixo. Clara reconheceu aquele como sendo o local de seu pesadelo. A voz da garota ressurgiu, frisando o que havia dito no sótão. Atire o frasco no pântano, nos liberte. Rapidamente Clara puxou a blusa, desprendendo-a do cinto que segurava. Segurou a pequena garrafa pronta para tirá-la nas águas escuras. Mas nesse momento Miguel surgiu na trilha. Não faça isso, Clara, por favor. Ela estacou, olhando para ele, prosseguiu. Vá para casa, agora! Pegue um dos carros, vá embora, mas não faça isso. Ela percebeu que ele parecia realmente temer o que estava prestes a acontecer e então lhe perguntou: E a Sofia? E Paulo? Onde eles estão? Miguel se aproximou um pouco mais, erguendo as mãos. Esqueça os dois. Viva sua vida, mas eu lhe imploro, não faça isso. Me dê esse frasco. Ao ouvir Miguel se referir aos amigos como se não fossem nada, um sentimento de ódio queimou nas entranhas de Clara. Ainda olhando para ele, lançou a pequena garrafa na direção do charco. Não! O que você fez? A voz de Miguel então acompanhou a trajetória do frasco que afundou por completo nas águas lamacentas. Tomado de desespero, ele se atirou no pântano, mas então a superfície escura começou a borbulhar, como se fervesse. Por toda a floresta se ouviam gritos terríveis que ecoavam ao redor do pântano. Clara tampou os ouvidos e viu quando Miguel emergiu se debatendo como se sufocado. Diversas mãos esqueléticas e apodrecidas o agarravam puxando para baixo. Pai, socorro! Então a garota se ergueu das águas. Exatamente como no pesadelo de Clara, ela lembrava um cadáver pútrido que se agarrou ao pescoço de Miguel. Foi quando o rosto dele começou a mudar. Rugas riscaram a pele de cima a baixo. Os cabelos esbranqueceram e recuaram para o alto da cabeça, para logo a seguir se desprenderem do crânio. Os olhos afundaram nas cavidades e os dentes foram se soltando da boca um a um. Diante dos olhos de Clara, aquelas almas atormentadas arrastaram para o fundo uma carcaça carcomida e inútil. Os gritos foram cessando até o silêncio reinar por completo. Clara se levantou, ficou aterrorizada olhando para a água. Alguns ossos começaram a boiar, feito gravetos à deriva. Sem perder tempo, retornou. Enquanto voltava pela trilha, podia ver a casa ao longe. Porém, ao se aproximar, viu que as paredes estavam agora escurecidas, rachadas e tomadas de sujeira. A casa era uma ruína completa. Tudo estava acabado. Clara viu a caminhonete de Miguel no gramado, com a porta aberta. Respirou aliviada ao ver que ele havia deixado a chave no contato.
Sem perder tempo, deu partida, deixando imediatamente aquele lugar maldito. 2 dias depois, um pequeno jato taxiou na pista do aeroporto. Uma garoa fina e insistente caía, mas o homem que desembarcou segurando uma valise parecia não se importar. O chapéu e o sobretudo pareciam protegê-lo do clima péssimo. Ele se aproximou do terminal e estendeu seu passaporte para a jovem no guichê. Essa não conseguiu evitar de olhar para o rosto dele com certa apreensão. Ele tinha um cavanhaque levemente grisalho e usava um tapa-olho no lado esquerdo. "Qual a razão de sua visita ao Brasil, senhor?" perguntou a atendente. "Vim para tratar da morte do meu filho", respondeu o homem secamente. Ela então carimbou o passaporte e o devolveu respondendo: "Meus sentimentos." Porém, o homem já se afastava sem sequer olhar para trás. Um único objetivo agora tomava seus pensamentos: vingança.